Bem-vindos ao quadro Todos e Peter. Eu sou o Peter e vocês são todos. E hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram nos comentários. Primeiramente, eu preciso dizer que eu não tenho como responder essa pergunta da maneira como ela foi feita. Como é se sentir homem? Como é ter um gênero? Eu não tenho como responder essa pergunta porque eu não tenho como falar por todas as pessoas. A única maneira que eu consigo responder essa pergunta é como eu me sinto homem. Deixando isso bem claro. Gente, vamos entender uma coisa. Eu sei que eu falo isso várias vezes, mas a gente não tem uma fórmula secreta para ser um ser humano. Não existe isso. As pessoas são diferentes, as pessoas são completamente diferentes. E entendido isso, vamos ao assunto. O que é pra mim, Peter, me sentir homem? Eu já falei em algum outro vídeo, ou talvez mais de um vídeo. Desde a minha infância, eu me via como homem. Não só por gostar de coisas ditas para homens, eu sempre me senti como se estivesse faltando algo no meu corpo. Como se eu não estivesse certo, a partir do momento que eu entendi a diferença de menino e menina, de homem e mulher, biologicamente falando. Eu sempre quis ter um corpo masculino. Eu sempre quis ter, Eu sempre odiei todas as coisas que envolvem o mundo feminino. E não as coisas rosas, não as roupas femininas, não só essas coisas. Porque se eu falar que, eu sempre quis usar roupas masculinas, eu sempre gostei dos brinquedos masculinos, eu vou estar reduzindo todas as mulheres que não gostam de coisas ditas femininas a homens transexuais. E não é isso. Porque coisas não têm gênero. Então, olhando por essa forma, eu pensei, excluindo os estereótipos de gênero, como eu posso explicar como eu me sinto? E, gente, é praticamente impossível. Eu vou me esforçar, mas muitas das coisas que eu falar aqui, vocês não vão conseguir aplicar para a maioria dos homens trans. Eu só tô deixando isso bem claro para que ninguém venha me dizer, nossa, Peter, mas eu sou um homem trans e eu não me sinto dessa forma, sabe? Tudo bem. Tô tentando explicar para essa pessoa que me perguntou como é pra mim se sentir homem. Então tá. Voltando à infância, eu sempre odiei a ideia de coisas femininas, porque tudo aquilo remetia a uma vida que eu não queria viver, um papel que eu não queria fazer na sociedade. Eu queria fazer o papel de homem, porque eu sabia que no fundo eu me sentia como um homem, que eu era um homem, mas e por que ninguém via isso? Por que ninguém conseguia entender isso? E por que eu não podia ser um homem? E aí eu pensei, deve ser porque eu nasci com um corpo de mulher. Quando eu entendi isso, eu odiei tudo que vinha com isso. A puberdade, porque trazia a menstruação. Nossa, Peter, mas a menstruação é ruim pra todo mundo. É ruim pra todo mundo porque é uma bosta ficar com absorvente ou whatever. É uma bosta tu sangrar todo mês. É uma bosta tu ter dor por isso. Mas não era só isso. Não era só porque era uma bosta como uma bosta pra todas as mulheres. Mas porque aquilo me obrigava a aceitar que eu tinha que fazer o papel de mulher na sociedade. Que eu tinha que fazer as coisas ditas para as mulheres. Porque eu não tinha o conhecimento de que eu não precisava, de que eu podia mudar isso. Então, eu odiava a ideia de ter seios quando eu era pequeno, eu odiava a ideia de nunca ter um pinto, eu odiava a ideia de ter que viver a vida inteira usando sutiã, e não porque, o sutiã aperta, o sutiã incomoda, mas porque aquilo, de novo, me dava a limitação de tu vai ter que aceitar, uma hora tu vai ter que aceitar que tu vai ter que fazer esse papel na sociedade, tu vai ter que fazer o papel de mulher. E não o papel de, eu ter que crescer, ter filhos e casar. E se bem que quando a gente é pequeno a gente tem essa ideia, né? As pessoas botam essa ideia na nossa cabeça de ser a mulher. Tem que crescer, tem que casar com um homem, tem que ter filhos, cuidar dos filhos e da casa e enfim, sabe? Depois que eu desconstruí essa ideia de que eu vi que eu não precisava ser essa mulher, ainda tinha muita bagagem, ainda tinha muito peso que eu tinha que carregar. Todo o fardo de ser uma mulher, todo o fardo de pronomes femininos, todo o fardo de regrinhas gerais que a sociedade feminina implica em todas as mulheres. Tudo que envolvia o mundo feminino era um peso pra mim. O físico, a aparência, o nome. Eu me sentia constantemente um lixo, eu me sentia constantemente errado, eu me sentia constantemente tentando lutar contra algo que deveria ser natural, tentando lutar contra algo que todo mundo dizia pra mim que era uma condição. E por muito tempo eu achei que fosse a minha orientação sexual, depois que eu me assumi como lésbica, eu achei que essa seria então a resposta para todos os problemas. Mas não foi, porque é muito diferente tu se sentir mal porque tu é gay
ou porque tu é lésbica, e aí depois que tu te assume, depois que tu te entende, depois que tu se aceita, tudo bem, tu entendeu, tu ainda vai se sentir mal pela pressão da sociedade, pelos preconceitos, mas tu vai te sentir bem contigo mesmo, tu vai te sentir bem com a tua vida e com quem tu for escolher pra viver contigo. Mas não resolveu pra mim. E aí sempre ficou aquela coisinha, não, mas tu já fez o que tu podia fazer, tu já mudou o que tu podia mudar, tu já seguiu o caminho que tu podia seguir. Esse é o caminho que tu pode seguir. Tu pode ser uma mulher lésbica, tu pode ser uma mulher lésbica que se veste de uma maneira masculina. E ponto, tu continua sendo uma mulher. Quando eu descobri que algumas regras não precisavam ser seguidas, como roupas, estilo de cabelo, que eu podia escapar algumas dessas regras e viver da maneira como eu quisesse, eu achei que aí estava a minha resposta. Mas não resolveu. Eu continuei odiando meu corpo. Não importava o que eu mudasse, eu continuava odiando a minha voz, eu continuava odiando a ideia de ter aquele nome, a maneira como as pessoas me chamavam, a maneira como as pessoas me tratavam. Eu continuava fantasiando e sonhando acordar um dia e tudo aquilo ter sido um sonho e eu acordar como o homem que eu era. Sabe aquela brincadeirinha dos cílios, quando caem os cílios e aí tu bota o dedo com outro amiguinho assim e faz um pedido e quem ficar com os cílios no dedo vai ter o pedido realizado? Muitas das vezes o meu pedido foi nascer como um homem ou virar um homem ou acordar um homem um outro dia. Muitas das vezes, mesmo sem entender por que eu me sentia assim, mesmo sem entender que eu já era um homem, eu sempre tive essa vontade, eu sempre tive essa ideia. E eu acho que isso vai muito milênios além de estereótipos de gênero. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Que não é só sobre roupas e aparência. É sobre um sentimento. É sobre um sentimento que vocês nunca vão conseguir entender. É sobre uma coisa que vocês, e deem graças a Deus por isso, nunca vão precisar sentir. Vocês nunca vão precisar sentir como se estivessem presos em um corpo que não é o que vocês são. Em uma condição, em uma vida que vocês vão ter que seguir, que não é o que vocês querem, que não é o que vocês são, que não é o que vocês se sentem. Esse, como qualquer outro sentimento, eu explicar de uma forma que todo mundo possa entender, não tem como. Vocês não tem como entender isso se vocês não sentem isso. Mas eu devolvo a pergunta pra vocês, e eu pergunto para as mulheres e para os homens cis, se vocês conseguem me responder como é se sentir homem ou como é se sentir mulher, ignorando os estereótipos de gênero e ignorando a biologia. Porque se vocês me vierem com respostinha do tipo, se sentir mulher é ter um primeiro filho, ter filhos, é ter cólica, é sofrer assédio, eu posso rebater todas essas respostinhas. Se sentir mulher é ter o primeiro filho, então todas as mulheres que não querem não vão ter filhos, elas não são mulheres. E todas as mulheres que não têm cólica, elas não podem se sentir mulher porque elas não sentem dor de cólica. As pessoas vão dando essas respostas que se autocontradizem. Agora vocês parem e tentem excluir todos os estereótipos de gênero, todas essas coisas que eu falei, toda a biologia, me digam como é se sentir mulher, como é se sentir homem. Ignorando o pau de vocês, ignorando o futebol, me diz como é se sentir homem. E eu não, de maneira alguma, não estou querendo dizer que a pessoa que me perguntou me ofendeu. Não me ofendeu. Eu entendo essa dúvida, porque eu tive essa dúvida. Mas eu não tenho como responder de uma maneira que vá fazer vocês entenderem realmente. Só pra terminar, eu vou contar uma história, 2 histórias na verdade, que eu sofri quando eu era pequeno, quando eu tava iniciando a puberdade. As meninas, quando estão entrando na puberdade, estão começando a menstruar, estão começando a criar os seios, tem todo aquele ritual de contar pra família, de explicar pra menina que ela tem que usar absorvente, explicar o que está acontecendo, de dar o primeiro sutiã. E essa ideia me dava uma ansiedade absurda, e tudo isso me dava uma ansiedade absurda. Eu sempre fui muito fechado, principalmente por causa dessas coisas e porque isso me fazia me sentir muito mal. E aí, a primeira vez que eu menstruei, eu não contei pra ninguém. Eu tava na casa do meu pai. Uma hora que eles não estavam em casa, eu procurei absorvente da minha madrasta, eu usei e eu acho que eles só foram descobrir um tempo depois, porque eu realmente não queria contar. Porque eu tava me sentindo muito mal. E não porque, eu menstruei, enfim, porque eu não sentia dor. Mas porque aquilo foi um tapa na minha cara, foi um tapa de realidade. Porque até então eu podia fingir que eu não precisava tanto assim seguir esse caminho e ser uma mulher. Mas aí quando isso aconteceu, foi pra mim, foi
o fim do mundo. E eu achava que, mas é normal as pessoas se sentirem mal porque estão menstruadas, mas todo mundo falava com uma naturalidade, assim, por mais que as pessoas fossem envergonhadas, não era uma coisa que, nossa, foi um fim do mundo pra pessoa. A pessoa não se sentiu um lixo, a pessoa não se sentiu muito mal no seu próprio corpo porque aquilo aconteceu. Ela se sentiu mal porque, né, todo mundo se sente mal com isso, mas eu não tinha até então achado ninguém que sentisse o mesmo que eu senti, na mesma proporção. E eu nunca entendi isso, até eu entender que eu era um homem. Uma outra situação que eu passei foi o negócio do sutiã, né? Quem me deu meu primeiro sutiã foi minha Dinda, e aí teve toda aquela coisa, aquela floreio, e eu só escondi no final da minha gaveta, no fundo assim, pra eu nunca ter que ver. E mesmo com os meus seios crescendo, pouquinho obviamente, eu tentava ignorar e eu não usava o sutiã de maneira alguma. Até que uma vez, eu tava voltando da escola, devia estar na 5ª, 6ª série, e eu voltava de ônibus pra casa, e aí eu tava descendo do ônibus, e quando eu desci do ônibus, uma guria que tava dentro do ônibus com umas amiguinhas becis, gritou pra eu usar sutiã, ou algo assim, eu não lembro nem o que foi, mas eu sei que aquilo acabou comigo, acabou com o meu dia, acabou com a minha semana, e eu nunca superei aquilo. Aliás, não façam isso, nunca. Mas ela gritou, falou que eu tinha que começar a usar sutiã, e eu nem conhecia a guria, era só uma guria aleatória que queria zoar a minha cara com as amiguinhas. A partir do dia seguinte, obviamente, eu comecei a usar sutiã, mesmo que aquilo me fizesse sentir mal, eu nunca mais queria ter que passar por aquilo. Essas foram as duas situações que foram bem marcantes pra mim na minha entrada de puberdade, e que eu queria perguntar se alguma mulher cis já passou por isso, já sentiu alguma coisa parecida, porque eu nunca encontrei nenhuma amiga minha que tenha se sentido dessa forma ou que tenha um relato parecido. Eu me senti repudiado a qualquer coisa que me remetesse ao fato de que eu tinha que ser uma mulher, de que eu tinha que fazer esse papel. Então, isso pra mim é se sentir homem. Eu me sinto homem porque eu sei que eu quero fazer um papel de homem na sociedade. E não, eu quero cuspir no chão, eu quero comer todas, eu quero ser um garanhão, eu quero assediar as mulheres, porque essa é a ideia de homem na nossa sociedade. Não, mas eu quero ter um corpo masculino, eu quero ter uma voz masculina, eu quero ter uma aparência masculina, eu quero ter uma barba, eu quero ter um filho me chamando de pai e não de mãe. Eu quero que os meus pais me vejam como filho deles, não como filha deles. Entende? Então, isso pra mim é ser homem, é assim que eu me sinto, é assim que eu me sinto homem. Entendam que o problema não era usar o sutiã, o problema era ter os seios, o problema não era menstruar, o problema era ter uma vagina, era ter um corpo biologicamente feminino. Esse era o problema pra mim. Sinto muito se vocês não conseguem entender isso, mas é isso que é pra mim. Por que eu não tenho como dizer que isso é assim pra todo mundo? Porque tem muitos homens trans que não querem fazer cirurgia, que não querem mudar o seu corpo, que não querem tomar testosterona, que estão bem com a sua aparência. Eles só não se sentem bem com outras coisas, como o nome, como o pronome, como... enfim. Parem de querer tornar a vida uma grande aula de matemática e botar tudo numa fórmula e querer achar o mesmo resultado para todo mundo, que vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir, não existe isso. Pra nada, pra nenhum sentimento, pra nenhuma coisa na vida do ser humano vocês não vão conseguir. Deixem a matemática para as coisas que precisam da matemática. Deixem as fórmulas para as coisas que precisam de fórmulas. E parem de querer aplicar tudo na vida, tá? Aceitem que vocês nunca vão usar a fórmula de Bhaskara pra nada. Pro vídeo de hoje é só. Eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta sem ofender ninguém. Se vocês gostaram, deem like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim. Se vocês não gostaram, podem dar dislike. Se vocês quiserem conversar comigo, comentar alguma coisa, me falar sobre como foi pra vocês, sobre como é pra vocês se sentir homem ou mulher, independente se vocês são cis ou trans. Se vocês quiserem me contar sobre situações que vocês passaram, se tiverem sugestões para outros vídeos, coisas que vocês têm dúvida, coisas que vocês querem saber, coisas que vocês querem que eu faça, podem me dar sugestões, são sempre bem aceitas. Links para as minhas redes sociais estão aqui embaixo, e a gente se vê talvez no sábado.